A notícia do momento que está em toda a imprensa é de que o senador Flávio Bolsonaro enviou uma carta ao secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, uma carta informal pedindo que as tarifas não sejam aplicadas ao Brasil. É a primeira medida do Flávio Bolsonaro como futuro presidente. Ele se coloca numa posição diplomática, se coloca numa posição de estadista e vamos ver onde que isso vai dar, onde será que isso vai dar, o que que o Lula vai fazer. O que vai ser o desdobramento dessa história? Eu vou te contar agora. O senador, como eu mencionei, mandou uma carta informal e essa carta tem 3 camadas. Na primeira camada, ele simplesmente agradece ter sido recebido, agradece a visita que ele pôde fazer ao Rubio, ao Vance, ao Trump, etc. Numa segunda camada dessa carta do Flávio, ele reconhece que as tarifas ainda não foram aplicadas, que isso dependerá de uma audiência no dia 6 de julho. Nós não temos ainda a aplicação da tarifa e ele reconhece isso e diz que é direito dos Estados Unidos, por óbvio, fazer essa discussão a respeito das tarifas e que ele reconhece, portanto, isso. E no terceiro momento, ele pede que as tarifas não sejam aplicadas e, com isso, conta a situação calamitosa, a situação caótica que o governo Lula deixou o Brasil e, por isso, essas tarifas, ao serem aplicadas, deixariam os brasileiros numa situação ainda pior, né? Diz ele o seguinte, eu vou ler para vocês esse trecho em que ele menciona a situação do Brasil. A dívida bruta do governo geral ultrapassou 80% do PIB pela primeira vez desde a pandemia, 10,4 trilhões em abril deste ano, com uma projeção de 83,7 do PIB até o fim do ano, recorde histórico. Déficit primário e pagamentos de juros em níveis recordes, 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes, quase metade da população adulta, 2.466 empresas pediram recuperação judicial em 2025, equivalente à lei de falências americana, recorde histórico, 8,7 milhões de empresas inadimplentes no início de 26. Portanto, diz a carta aqui que, obviamente, essas tarifas prejudicarão ainda mais a situação dos brasileiros e ele pede encarecidamente que isso não seja aplicado ao Brasil. O ponto é o seguinte, o Lula está sendo encurralado e essa carta do Flávio é mais um passo desse enquadramento do Lula na parede. Por quê? Porque se o Lula... Veja, essas tarifas estão sendo aplicadas, qual é a causa delas? Nós já temos um vídeo de ontem aqui no canal explicando isso. A causa dessas tarifas, se elas vierem, serão os abusos cometidos pelo STF na Lava Jato, contra Big Techs, contra empresas norte-americanas, as decisões ilegais do Moraes, e esse é o ponto. O ponto é que se o Lula se dispuser a negociar com os Estados Unidos, ele terá de encarar essa premissa negocial, que é o fato delas terem sido aplicadas em razão dos abusos do STF. O Lula não vai conseguir barganhar dessa vez. Como elas vieram ou como elas virão pela aplicação da seção 301, é muito mais sério. Não dá para ignorar a premissa. As queixas que resultarão nas tarifas, portanto, não podem ser desviadas, contornadas, terão de ser encaradas. Se o Lula encarar os abusos do STF para negociar com Trump, o Lula rompe com o STF. Se o Lula não ignorar os abusos do STF e negociar, se o Lula ignorar os abusos do STF e ignorar o Trump, ele rompe com o Trump e fica amigo do STF. Pouco lhe servirá, porque o Brasil entrará numa situação ruim e ele está às vésperas de uma candidatura para a reeleição. E se o Lula preferir não fazer nada, como provavelmente acontecerá, bom, aí você tem o Flávio Bolsonaro e a oposição no calcanhar do Lula, se colocando como negociantes, vamos dizer assim, negociadores, melhor dizendo, alternativos, pessoas que estão ali dispostas a informalmente falar em nome do Brasil e buscar uma solução para esse caos. Gente, vamos olhar a realidade desse cenário sem rodeios. O que nós estamos presenciando nos bastidores da diplomacia internacional é um verdadeiro checkmate político. Enquanto o New Palácio do Planalto assiste de braços cruzados ao avanço de medidas comerciais severas vindas de Washington, a oposição toma a dianteira com uma postura de liderança e responsabilidade. O senador Flávio Bolsonaro enviou uma carta informal direta ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, assumindo o papel de um verdadeiro mediador pelo futuro do país. Ele fez o que o atual governo, por pura soberba ideológica, se recusa a fazer: sentar para dialogar e proteger o povo brasileiro. A carta expõe de forma cirúrgica os dados econômicos alarmantes que o sistema tenta esconder a todo custo. São recordes históricos de endividamento público, ultrapassando 80% do produto interno bruto, além de milhões de cidadãos e empresas enfrentando a inadimplência e a recuperação judicial.
Diante dessa realidade caótica gerada pela atual gestão, o senador pediu encarecidamente que as tarifas propostas pela seção 301 não sejam aplicadas, demonstrando que a oposição se preocupa de verdade com o trabalhador que pagaria essa conta no final. O fato é que o Lula está completamente encurralado na parede. As investigações americanas apontam expressamente que o gatilho para essas sanções econômicas foram os abusos institucionais cometidos por cortes superiores aqui dentro contra a liberdade de expressão e contra empresas dos Estados Unidos. Se o atual mandatário decidir negociar com o governo de Donald Trump para salvar a economia, ele será obrigado a encarar essa realidade e peitar o próprio tribunal que blinda o seu sistema. Se ele decidir ignorar os americanos para continuar defendendo o ativismo judicial, ele afunda o país no isolamento econômico às vésperas das eleições de 2026. Diante da paralisia do governo federal, a oposição ocupa o espaço vazio e se apresenta ao mundo como a única alternativa capaz de trazer estabilidade, respeito às leis e liderança de verdade para a nossa nação. O cerco fechou. O sistema tenta calar as vozes conservadoras e distorcer os fatos para esconder o tamanho do desastre diplomático e econômico atual. Mas a nossa missão aqui é trazer a verdade nua e crua para o cidadão de bem. Se você defende a liberdade individual, a responsabilidade fiscal e quer uma liderança forte que proteja o futuro do Brasil lá fora, faça a sua parte agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para milhares de patriotas por todo o país. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Você acredita que o recuo e a paralisia do governo diante dos Estados Unidos são por medo do tribunal ou por pura incapacidade de negociar em favor do povo? Comenta aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.